E ela é obrigação também, como vocês veem ali na figurinha da Turma da Mônica, obrigação dos pais, da sociedade, do Estado como um todo, tá? Isso é uma informação que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, já que a vacinação é um direito da criança. E aí, gente, vamos agora então para o exercício em casa da página 270. A primeira questão, ela foi adaptada do Enem e ela traz algumas imagens para gente mostrando o que representaria um hemograma, aquele exame de laboratório que informa a contagem de células sanguíneas que a gente possui. Aqui a gente tem 3 gráficos e tem uma tabela que apresenta os valores médios que são considerados normais para indivíduos adultos. Ali a gente tem hemácias de 4,5 a 5,9 milhões por milímetro cúbico. Então, eles pegam o seu sangue, colocam numa lâmina, uma gotinha, fazem um preparado ali, um esfregaço que a gente chama, que é colocar a outra laminazinha de vidro por cima, e eles vão observar no microscópio o seu sangue. E aí, por milímetro cúbico, você teria que ter essa quantidade de hemácias para tá dentro dos padrões, tá? De glóbulos brancos, de 5 a 10 mil por cada milímetro cúbico, e de plaquetas de 200 a 400 mil por milímetro cúbico. E aí ele fala ali, né? Os gráficos mostram os resultados do hemograma de 5 estudantes adultos. Todos os resultados são expressos em números de elementos por milímetro de sangue, como eu falei aqui para vocês. Então, a gente tem o Abel, a Luísa, o José, a Maria e o Roberto. A pergunta é, qual estudante tem, respectivamente, ou seja, nessa mesma ordem, deficiência no sistema de defesa do organismo, prejuízos no transporte de gases respiratórios e alterações no processo de coagulação sanguínea? Justifique a sua resposta. Então, você vai ter que localizar os estudantes que têm essas condições aqui faladas agora. Então, tá. Vamos pensar assim, qual é o tipo de célula que estaria prejudicada no caso de uma deficiência do sistema de defesa? Então, isso vocês têm que saber. Seriam os glóbulos brancos, porque eles têm essa função. Qual seria a célula que estaria em menor quantidade e levaria a prejuízos no transporte de gases respiratórios? Temos que saber que são as hemácias ou glóbulos vermelhos. E, por fim, alterações no processo de coagulação sanguínea. Quem é responsável são as plaquetas. Então, esse já é um conhecimento que o exercício solicita, mas agora a gente vai ter que olhar para os gráficos e interpretar como isso se apresenta ali na situação de cada estudante, certo? Então, o primeiro gráfico, vamos dar uma olhada lá. Aqui eu já coloquei uma dica para vocês, né? Que a gente precisa comparar os parâmetros que foram dados para cada paciente com os valores de referência que estão ali na tabelinha abaixo. Além disso que eu já falei das funções de cada elemento celular. Então, no primeiro gráfico, a gente vê que as hemácias, né? O mínimo para ser considerado normal seria 4,5. Se a gente coloca ali mais ou menos uma linha no 4,5, quem que estaria abaixo do 4,5? Apenas o José. Então, provavelmente, quem tem um prejuízo no transporte de gases respiratórios seria o José. E nas plaquetas agora, vamos interpretar ali. Plaquetas, o valor normal começa em 200 mil. Então, a gente tem o que ali? A quem está abaixo dos 200? O Roberto. Então, problemas de coagulação sanguínea seria o Roberto. E por último, glóbulos brancos. O mínimo para ser considerado normal é 5 mil. Então, a gente tem ali apenas a Maria abaixo desses 5 mil. Então, quem teria o problema, a deficiência no sistema de defesa, é a Maria.
Tudo bem? Quero que vocês vejam, observem o gráfico, tentem fazer e se ainda sobrar dúvidas, a gente pode conversar sobre o exercício na aula. Por fim, o Em Casa 2 está pedindo para vocês construírem um mapa conceitual. Alguns alunos vieram me falar que não entenderam esse exercício. Primeira coisa que precisa ser esclarecida, o que é um mapa conceitual? Nas aulas eu também chamei com vocês de mapa mental. É a mesma coisa, tá, gente? É a gente construir um mapinha, como vocês veem aí, com palavras-chave, com as palavras mais importantes do capítulo, tá? Aqui nesse exercício é interessante que ele já traz as palavras que você precisa colocar, tá? Então, ele pede para construir um mapa conceitual sobre o sangue e suas funções, em que constem os seguintes conceitos. Então, vocês têm que fazer esse mapinha usando as palavras plasma, elementos figurados, hemácias, leucócitos, plaquetas, oxigênio, água, proteínas, sais e excretas. Qual é a importância? É organizar esses conceitos de uma forma que isso fique explicativo. Por isso que ele pede, não se esqueça de colocar os conceitos em ordem hierárquica e ligá-los aos elementos adequados. Os elementos de ligação e as funções dos elementos figurados não estão destacados. Você deverá adicioná-los corretamente. Porque ele pediu para você falar sobre as funções do sangue, mas ele não trouxe as palavras que você deveria usar. Então, essas palavras você teria que trazer, né, com o seu conhecimento. Então, usando primeiramente as palavras que ele trouxe, né, o sangue como um todo, né, então é o primeiro nível hierárquico lá, é o sangue. Aí a gente destrincha do que ele é formado. Ele é formado pelo plasma, lembra que eu falei? A parte líquida. E elementos figurados, que é um outro nome para falar da parte das células do sangue. E aí, vamos lá, então, o plasma. O plasma é formado de quê? Plasma é formado, primeiramente, de água, como eu falei, mas também de oxigênio, proteínas, sais e excretas. Então, você já usou boa parte das palavras que ele deu ali. Vamos para os elementos figurados. O que eles contêm? Eles contêm 3 tipos de célula: hemácias, leucócitos e plaquetas. Agora você já usou todas as palavras que o exercício pediu, mas como ele pediu também para falar das funções do sangue, né? As funções do sangue se devem às funções das suas células. Então, as hemácias, qual é a função? Transporte de oxigênio. Os leucócitos ou glóbulos brancos, defesa do organismo, e as plaquetas, a coagulação do sangue, tá? Eu avisei vocês também que vocês poderiam fazer o resumo dos capítulos também na forma de mapas mentais, e esse aqui é um bom exemplo para ilustrar como que um mapa mental cabe todas as palavras importantes, tá? Então, a gente pode trazer as funções, pode trazer as estruturas e assim por diante. Eu espero que tenha ajudado. Na quinta-feira, a gente termina de tirar as dúvidas. Abraços e beijos a todos!